André, que infelizmente aconteceu isso do Deva, o que fazer? Você acha que Uhum. compra, na sua visão, vende ou mantém, fica neutro? No caso do Deva. Do Deva, é. Pois é. Lógico que a gente tem que entender o momento do fundo, né, como o André já trouxe aqui. É um fundo imobiliário que sempre se mostrou mais arriscado para o mercado, né, então quem entrou tinha que ter isso em cabeça, né, que é um fundo imobiliário que sempre buscava esses altos retornos por ter mais risco também na operação, mas atualmente como é que estão as coisas? Parte ali dos CRIs do fundo imobiliário não estão cumprindo com o pagamento, a gestão está tomando suas proporções ali de ir atrás judicialmente, de buscar a garantia ali, as garantias, né, que se tem de cada um dos ativos e buscar essa volta ali dos pagamentos, né? Então tá em fase de negociação, mas até isso se concretizar realmente demora um certo tempo, porque a gente sabe que toda essa burocracia não é simples e não é fácil. Então até tudo isso voltar a se estabilizar vai demorar muito tempo. E é uma dúvida que eu recebo muito forte do pessoal será que vai voltar a ser o que era antes? Eu acho que tem total potencial, tá? Pelo tamanho do fundo, pela quantidade de cotistas que o fundo tem e pela carteira total do fundo, a gestão tem todo o potencial para fazer isso acontecer, mas eu considero que não é algo que vai ser rápido, tá? Então não considero que, por exemplo, esse ano o Deva vai passar de R$ 100, vai voltar a pagar mais de R$ 1 de dividendos. Não, eu considero que é uma construção, né, uma volta que vai acontecendo gradativamente para nos próximos aí pelo menos 2 anos o fundo imobiliário voltar com 100% ali da carteira bem, tá? Então aí fica num critério da pessoa que já investe, né, manter ou não. E eu acho que tá certo as 2 escolhas, né, não manter e comprar outros fundos imobiliários e manter e pensar no longo prazo. Depende muito aí da estratégia do investidor. O HCTR também? Porque o Tá na HCTR mesma também, o mesma HCTR condição. vai na mesma condição, porque tem ativos muito parecidos, né, e às vezes até os mesmos do Deva. HCTR, Deva, VSLH, É, o Tord o também apanhou muito, Tord, né? tá indo todos nessa direção. Gabriel, agora fundos imobiliários, assim, a Uhum. gente falou de vários grandes e conhecidos, né? Fundos imobiliários estão fora do radar, digamos assim, né? Até recentemente eu li, eu não sabia que tem fundos imobiliários de cemitério. Tem. Eu vi isso. E Até foi quero um dos que saber se de valorizaram quero também. até te perguntar. Não, cemitério acho que caiu bastante. Cemitério. Desculpa, gente, eu A agência confundi, então. bancária se valorizou. Mas até queria te perguntar, fora do radar, assim, você enxerga quais fundos imobiliários, assim, que você considera interessante que poucas pessoas falam? Cara, fora do radar, como você falou, tem cemitério que é totalmente alternativo, né, e até não recomendo investir, porque é o único fundo imobiliário que se tem, tá. Mas fora do radar eu enxergo um crescimento de fundo imobiliário residencial, tá, que é algo que a gente até pouco tempo atrás não via dentro do mercado. É muito comum lá nos Estados Unidos, né, nos REITs americanos, você investir em residência, e aqui no Brasil tá começando a acontecer, tá, você investir aí em prédios, condomínios, né, e receber ali os aluguéis realmente das pessoas que moram. Então, um residencial, nos próximos anos, eu acho que pode ser algo que vai vingar para fundos imobiliários. Educacional também é um outro segmento um pouco mais alternativo que está aparecendo, né? Principalmente esse educacional aí voltado para grandes faculdades, né? Grandes grupos educacionais, tá começando a aparecer. E os fundos imobiliários do agronegócio, que não são os FIAGRO, né? Tem uma diferença, fundo imobiliário de agro e fundo imobiliário e os FIAGRO, né? Apesar de ser muito parecido, os fundos imobiliários do agronegócio, eles são, de fato, imóveis do agro. Então, por exemplo, a gente tem o RZTR, né, que é um fundo que tem 10 fazendas, né, principalmente no estado de Goiás ali, produtora de grão, tá? Então é um segmento que você compra ali, você está investindo realmente direto, você não está emprestando dinheiro, como é o caso do Fiagro, você está comprando diretamente ali as fazendas, tá? Então seriam 3 setores mais alternativos que eu vejo com uma boa um bom crescimento aí nos próximos anos. Você tem de cabeça algum educacional? A educacional tem o RBED, tá? Que é da Rio Bravo. Ele paga um dividendo bem interessante, mais de 1% ao mês. Ele tem algumas faculdades, São Paulo, Minas, Maranhão, bem diversificado mesmo. E com contratos de longo prazo, inclusive. 2029, 2030, o vencimento. Então tem algumas coisas já bem interessantes. O próprio HGRU tem algumas faculdades também dentro do portfólio dele. É porque é difícil uma É, faculdade mudar toda a estrutura para um outro exatamente. prédio. Então, assim que ele se instala ali, ele tem que pensar em ficar 20, Uhum. 30 anos, né? O outro setor que você falou educacional, você falou de agro, o outro me fugiu agora a cabeça.
Foi ser. De residencial, né? Residencial, tem Residencial algum foi. que você possa abrir com a gente? Residencial tem o Lug 11, que é um fundo imobiliário que também tá indo nessa mesma levada aí do residencial. Ainda é pouco, ainda são fundos imobiliários pequenos em relação ao tamanho do mercado, né? Geralmente tem um patrimônio menor do que 500 milhões de reais, mas é um tipo de segmento que tem tudo para crescer. Legal. E fora do radar, ninguém Fora, fala. total. Eu mesmo não conheço Aham. tão a fundo esse segmento. Agora, fundo imobiliário para se aposentar. Tá. Porque o pessoal quer fazer aposentadoria e tá mais do que certo. Se você pudesse falar 4, Tá. quais você falaria? Beleza, eu vou falar de fundos diferentes daqueles outros 5, né? Vamos lá, 4 fundos imobiliários que eu considero bem interessantes, né? De galpão logístico, eu vejo um fundo imobiliário muito interessante, que é o BRCO11, tá? Ele também é mais novo em mercado, tem uns 3 anos mais ou menos em mercado, Da Bresco. mais da Bresco, mas ele tem muita qualidade. Se a gente for pegar ali o relatório gerencial dele e analisar a fundo, todos os imóveis são classificados em A, né? Então, o padrão construtivo dos imóveis estão em A, super modernos e alugados para grandes empresas. Então, a gente tem Magazine Luiza, por exemplo, a gente tem grandes empresas de e-commerce, Mercado Livre está dentro desse fundo imobiliário, tá? Então, é um fundo bem interessante também que subiu bastante nos últimos meses aí. Quem dá uma olhada vai perceber isso. E o dividendo dele também vem subindo de forma muito forte, tá? Então, um fundo imobiliário bem interessante. Shopping Center, além desses que eu falei, eu gosto muito do VISC. É um fundo imobiliário bem interessante também, né? Tem bons ativos aqui no mercado nacional, tá? Varejo, além do HGRU, a gente tem o TRXF, tá? Que é um fundo imobiliário que também... inclusive, eu acho que o gestor veio aqui, não O foi? gestor veio aqui, sim. Super legal. Sim. Lui. O Lui. Lui, Um beijo, Lui. Muito querido. Um Conheço abraço. ele. O Super trabalho que eles estão inteligente. fazendo lá, interessante demais. Um trabalho muito bom, né? É uma carteira extremamente diversificada, tá? Do TRXF, contratos de longuíssimo prazo. Dividendo também tá crescente, então um trabalho muito bom da galera da TRX, tá? E um fundo imobiliário de papel que eu gosto bastante, que tá dentro aí do portfólio da Kinea, é o KNSC, tá? É um fundo imobiliário que ainda está abaixo do valor patrimonial. Se a gente pegar todo o histórico dele, são poucos momentos que ele está nessa faixa de PVP abaixo de 1, e esse é um dos momentos, tá? E é um fundo que vem entregando tranquilamente 1% de dividendos ao mês. Então, um fundo bem interessante. Agora,